Olá, caros alunos. Bem-vindos novamente. Hoje iremos trabalhar com conceitos de comandos de saída, constantes, variáveis, comandos de entrada e expressões aritméticas. Este é o tópico do nosso primeiro encontro que nós vamos estar utilizando uma linguagem de programação. Okay? Este material foi dividido em 3 partes. Nós vamos trabalhar na parte 1 hoje. E na parte 1, quais serão os nossos objetivos? Quais serão os tópicos que nós iremos abordar? Inicialmente, nós iremos trabalhar com introdução à linguagem de programação. Vamos entender melhor o que é uma linguagem de programação. Okay? Apresentação das regras para nomear os identificadores. Porque vocês verão que nós iremos usar identificadores em várias partes de uma linguagem de programação. E esses identificadores têm algumas regras, que nós iremos trabalhar com elas durante a videoaula de hoje. Também vocês terão um contrato com o primeiro programa de vocês escrito na linguagem Java. E os comandos de saída. Ok? Vamos começar então? Bom, primeiro uma introdução à linguagem de programação. Na definição, uma linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções para um computador. Ou seja, como nós iremos dizer ao computador o que ele tem que fazer. Certo? Continuando, é um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. Okay? Sintática vem da parte que define nomes, regras para poder colocar, onde eu devo colocar um nome, onde eu devo colocar um sinal, um ponto e vírgula. E a semântica, que é o sentido de cada um desses comandos, de cada uma das partes de um programa. Bom, falando um pouquinho sobre o histórico de programação, nós veremos agora neste slide como foi que surgiu a questão da programação, quais foram os níveis, as evoluções. Okay? Neste exemplo, nós vamos trabalhar com um algoritmo para pegar o salário de uma pessoa, pegar o salário dela e, com base no salário bruto, calcular o salário dela, contando a questão de hora extra, do salário em si. Nós vamos começar com uma das primeiras linguagens que foram utilizadas, as linguagens de máquina, onde o desenvolvedor, o programador, tinha que conhecer profundamente a máquina, conhecer profundamente o funcionamento, porque ele tinha que programar em zeros e uns, no muito, em números decimais. Como aqui nesse exemplo, nós temos 3 comandos escritos em linguagem de máquina, onde esses números têm um significado. Okay? Os 4 primeiros números aqui têm uma operação, depois vem o endereço de memória. As pessoas a programar tinham que conhecer o endereço de memória da máquina, saber onde ele iria colocar a informação na memória da máquina, onde ele iria ler essa informação. Okay? Aí no segundo comando aqui nós temos a operação para fazer adição do valor que foi lido no primeiro comando, foi lido o valor do salário base da pessoa. O segundo comando vai adicionar a esse valor lido as horas extras. E o terceiro comando em assembly vai armazenar o resultado em outro endereço de memória. Okay? Isso era como eram programados os primeiros computadores, em linguagem de máquina, onde o programador tinha que conhecer profundamente como funcionava a máquina, o endereço de memória, entre outras coisas. Aí nós tivemos uma pequena evolução e passamos a utilizar uma linguagem assembly e assemblers. O que vem a ser isso? Nós continuamos ainda em linguagem de muito baixo nível, mas agora, em vez de usar os zeros e uns ou números decimais, nós passamos a utilizar um código bem próximo do inglês que diziam as operações básicas que o computador saberia fazer. Então, o que nós temos inicialmente, nós temos o load, que é o mesmo equivalente a esse comando 1300 aqui, que era para poder fazer leitura de um endereço, salbase, de salário base, na memória principal do computador, da CPU, processador. Em seguida, usaria o comando add para adicionar o endereço de horas extras ao que acabava de ser lido no comando anterior. E por fim, nós tínhamos outro comando, store, para armazenar o resultado desta operação de adição em outro endereço de memória chamado salário bruto. Nós vimos que nesse caso a linguagem assembly melhorou um pouquinho, ficou um pouco mais legível. Vocês conseguem perceber que entre a linguagem assembly e a linguagem de máquina, houve uma melhoria para a gente poder fazer a leitura. Você pode não entender como funciona, mas consegue pelo menos ler o código. Okay? E a principal diferença da linguagem de máquina para o assembly eram os assemblers, que pegavam esse nome que nós colocamos, os comandos, e traduzia novamente nesses zeros e uns, para que o computador pudesse entender. Okay?
Então, o que nós tivemos uma melhora é que os computadores começaram a se popularizar, mesmo sendo difícil de programar, mas já começaram a ter a popularização dos computadores. E aí nós evoluímos mais e chegamos para as chamadas linguagens de alto nível, onde agora a gente praticamente expressa os comandos que a gente quer que o computador faça por meio de comandos em inglês, palavras em inglês, ok? Olha como é que ficou mais simples aqui. Nós temos uma variável, que nós vamos ver daqui a pouco melhor o conceito de variável, salário bruto, que vai receber o salário base mais a hora extra. Ou seja, 3 instruções em linguagem de máquinas, 3 instruções em linguagem de assembler passaram a ser apenas um comando em linguagem de alto nível. Aqui as coisas ficaram mais simples para poder programar os computadores. Vamos dar sequência e conhecer um pouquinho mais. Bom, essas chamadas linguagens de alto níveis, ou linguagens de alto níveis compiladas, que nós vamos entender um pouquinho sobre isso, elas são escritas em instruções que se parecem muito com o inglês. Então é possível de fazer, se você conhece inglês, domina inglês, você vai entender muito fácil o que está sendo dito pela linguagem de programação. Quando a gente fala em linguagem de programação de alto nível, foi introduzido um novo conceito de compilador. Okay? Qual é o papel do compilador? Ele traduz as instruções de alto nível da linguagem de programação para uma linguagem de máquina. Ou seja, ele pega o que nós escrevemos na linguagem próxima do inglês, os comandos em inglês, e traduz nos zeros e uns que o computador consegue entender. Nessas mesmas linguagens de alto nível, nós falamos então que nós temos um processo de compilação, que ele é lento, é o processo de pegar o inglês, a linguagem de alto nível, e traduzir em uma linguagem de máquina. E nós temos o processo de execução. O processo de execução ele é rápido, porque o programa que foi escrito em linguagem de alto nível foi compilado, foi gerado um objeto executável. Esse objeto executável já está na linguagem de máquina. Então o processo de execução fica bem agilizado, ele é bem rápido. Só que esse processo de compilar para depois executar, no processo de desenvolvimento ele é um pouco lento, porque você tem que escrever o programa, faz o processo de compilação, que gera o programa binário que o computador consegue entender, depois você faz a execução. Para os processos de desenvolvimento também foram criadas linguagens de alto nível interpretadas. Essas linguagens também são baseadas na escrita em instruções que se parecem com o inglês. Okay? Só que agora nós temos a introdução de uma figura chamada interpretador. O interpretador ele é responsável por fazer o mesmo que o compilador fazia com o programa inteiro, mas agora ele faz isso linha por linha. Ele interpreta linha por linha do seu programa, fazendo a tradução naquela linha para a linguagem de máquina e em seguida executando. Dessas linguagens de alto nível interpretadas, a compilação ela é dispensada, ou seja, não existe compilação do programa todo, é feita a interpretação linha a linha. Então, apesar de não ter compilação, tornar mais rápido, a execução ela é um pouco mais lenta, em algumas situações muito mais lentas do que as linguagens compiladas. No entanto, o processo de teste, desenvolvimento é mais rápido porque você não precisa esperar a compilação para iniciar a execução do seu programa. Ok? Vamos seguir. Bom, continuando, vamos falar um pouquinho sobre a definição da nossa disciplina em utilizar a linguagem de programação Java. Nós escolhemos utilizar a linguagem de programação Java por alguns motivos. O primeiro é uma das linguagens mais utilizadas atualmente. Segundo o TIOB, que é um site que faz pesquisa sobre utilizações de linguagem de programação, o Java vem há vários anos consecutivos estando entre as linguagens mais utilizadas. Okay? Por ser uma linguagem mais utilizada, nós vamos encontrar muito material de apoio disponível. Se vocês tiverem alguma dificuldade, quiserem procurar no Google sobre linguagem de programação Java, sobre exemplos de programas Java, vocês vão ver que a quantidade de material disponível vai ser muito grande. Mas o principal motivo para a gente escolher uma linguagem de programação, não necessariamente deveria ser o Java, mas nós escolhemos ela para propiciar a vocês executar os seus algoritmos, e não apenas rastreá-los. Porque às vezes a gente vai rastrear um programa, esquece um detalhinho ou outro e acaba que a execução não sai bem o que a gente esperava. E agora, com a escolha de uma linguagem de programação, as estruturas que nós vamos estar estudando, que é justamente a lógica de programação, eu destaco bem isso com vocês. Nós vamos continuar estudando lógica de programação. Okay? Como ensinar o computador a executar os passo a passo dos programas que nós estamos definindo. Tá? Então, a linguagem Java em si é uma ferramenta de estudo. E o que nós vamos estar aprendendo em linguagem de programação, em lógica de programação, utilizando Java, você pode aplicar em qualquer outra linguagem de programação, porque o paradigma de desenvolvimento é o mesmo ou com algumas mudanças dependendo da linguagem.
ok? Vamos seguir então, mas fique sempre com isso em mente. Nós escolhemos a linguagem Java como um meio para executar os nossos algoritmos e testá-los de forma imediata, sem ser apenas por meio do rastreio do algoritmo. Vamos dar sequência. Bom, quando a gente começa a programar em uma linguagem de programação, a primeira coisa que nós iremos utilizar são os identificadores. Nós veremos que várias partes da linguagem precisam ser identificadas. Nós precisamos dar nome para esses componentes, para essas partes do programa. Então, nós vamos ter que nomear o próprio programa, classes, que é uma palavra que a gente vai ver muito no Java, depois eu vou falar um pouquinho sobre ela, as variáveis, constantes, funções, procedimento, entre outros detalhes da linguagem, que podem necessitar de identificadores. Okay? Seguindo, nós veremos que nós temos algumas regras para a nomeação, porque os identificadores eles são parte muito importante da linguagem de programação e da própria lógica de programação quando a gente vai aplicá-la em uma linguagem. Então, nós precisamos seguir algumas regras para evitar problemas. O primeiro é que o nome pode ser composto por letras, maiúsculas e minúsculas. Muitas linguagens de programação fazem diferença, o Java é uma delas, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Okay? Então, o nome pode ser composto por letras e dígitos. Dígitos entenda-se por números, de 0 a 9. Okay? E os símbolos underline e cifrão. São os dois símbolos que são permitidos para poder criar variáveis, criar nomes ou identificadores. Os nomes não podem ser iniciados por um dígito, então o nome válido do identificador não começa com dígito, tem que começar obrigatoriamente com uma letra ou com os símbolos de underline e cifrão. Letras maiúsculas são diferenciadas de letras minúsculas, isso na maioria das linguagens modernas é verdade. Okay? Algumas pode ser que não, mas como a gente está trabalhando com Java, vamos reforçar essa diferença. Letra maiúscula de letra minúscula é diferente. Okay? E uma palavra-chave da linguagem não pode ser utilizada como identificador. Isso é válido para qualquer linguagem de programação. As palavras-chave são palavras que são importantes para a linguagem de programação e são utilizadas com algum sentido. Por isso, não podem ser utilizadas como identificadores. Bom, aqui nós temos algumas palavras-chave que são reservadas para a linguagem Java. Eu vou ler só algumas que a gente vai encontrar várias vezes durante os nossos exercícios, durante as nossas aulas, para que vocês fiquem tenham mais contato com eles e não tenham intenção de utilizar esses nomes. Tá? Nós temos, por exemplo, aqui o for, que vai ser muito utilizado, uma estrutura de repetição, vai ser assunto de uma outra aula. A final, que nós iremos utilizar, if, o int, double, cadê o double? Tem double aqui, ó. Double, float, continue, default, import, várias palavras dessas aqui. Todas essas palavras são palavras reservadas. Não podem ser utilizadas como identificadores ou como nome de alguma parte do programa. Ok? Prosseguindo. Bom, aqui nós veremos alguns identificadores válidos e inválidos. Ok? Nós vamos ver aqui, por exemplo, preço. Preço, não ver que está, na verdade fala preço, mas está escrito preco, porque o C cedilha não é um caractere normal. As letras são são padrão americano, ou seja, não incluem caracteres especiais. E o C cedilha é considerado um caractere especial. Caracteres acentuados também são caracteres especiais. Okay? Então, são letras que não têm grafias especiais que são utilizadas no nome dos identificadores. Então, preço é um válido, mas olha aqui, mais preço é inválido, porque começou com um caractere, um mais, que não é uma letra de A a Z e não é os caracteres que nós falamos para serem permitidos, como o cifrão e o underline. Aqui nós temos underline valor como identificador válido, esse identificador é válido, não tem nenhum problema, começou com underline, só tem letras. Agora, este outro identificador, preço com C cedilha, é um identificador inválido, pois usa o caractere C cedilha, que é um caractere especial. Valor underline total, identificador válido, pois seguiu a regra, apenas letras, o símbolo de underline mais letras. Então, nós podemos usar quantos underlines a gente quiser no nome de identificador. Pode estar no início, pode estar no meio, pode estar no final, não é problema. Aqui nós temos um exemplo de um inválido. Aspas, valor underline total, aspas. Este identificador é inválido porque está utilizando o caractere aspas, que não é permitido. Aqui nós temos um outro exemplo, valor total com T maiúsculo, que é um identificador válido, porque a letra maiúscula e minúscula são permitidas, e inclusive facilita a leitura. Inclusive, esse é o padrão da linguagem Java. Sempre que você tem um identificador que ele é composto
Você começa ele com a letra minúscula e as palavras que compõem iniciam com a letra maiúscula. Ok? Bom, aqui nós temos um outro nome inválido, dividida, underline, espaço total. Quando o espaço não é um dos caracteres aceitos, não é um caractere válido para nomear um identificador. Por isso, este identificador é inválido. Cifrão dívida, a gente assusta, acha meio estranho que começa com cifrão, mas o cifrão é um caractere válido e pode-se começar com ele, não tem problema. Dívida já é um nome inválido, porque começou com um número, e os identificadores não podem começar com número. Underline dívida, underline total, também é um identificador válido, porque seguiu nossas regras, não começou com número, e só tem os caracteres aceitos, letras e underline. Preço asterisco total, identificador inválido, porque utilizou um caractere especial, no caso total. Bom, agora chegou a parte legal. Nós veremos o primeiro programa nosso escrito em Java. Tá? Ele tem uma composição básica que todo programa deverá ter. Todo programa, nós podemos ver aqui na linha 1, ele começa com public class. Esse class, nós vamos falar muito sobre isso quando a gente falar sobre Java, porque Java é uma linguagem de programação orientada a objetos. Essa parte de orientação a objetos, nós não iremos trabalhar em lógica de programação 1, porque nós estaremos trabalhando ainda na parte estruturada. Mas o Java nos permite programar estruturado e nós iremos utilizar esta funcionalidade, este recurso de programar estruturado no Java, para a gente aprender as nossas lógicas. Lembra o nosso objetivo? Aprender lógica de programação e não a linguagem de programação Java especificamente. Então, nós não iremos utilizar os conceitos de orientação a objeto. Muitas vezes eu vou falar que nós estamos criando uma classe ou um programa, mas nós vamos sempre trabalhar com esse padrão. Public class, nome do programa, ok? Nesse caso, o programa chama-se Olá Mundo, não pode ter acento no nome do programa, porque o nome do programa usa um identificador. Os identificadores devem seguir as regrinhas que nós acabamos de ver, ok? E aqui nós temos uma chave. Se eu abro chaves, é como se tivesse aberto o início programa, tá, ok? E, em seguida, mais uma parte que é obrigatória para escrever nosso programa em Java. Public, static, void, main. Esse public, static e void é uma especificação própria do Java. Nós não precisamos conhecer por ela agora, tá? Mas o método é um método público, estático, que a gente vai entender quando a gente for fazer em outras disciplinas que for falar sobre orientação a objetos, não se preocupar agora. O void em main, que é o nome do nosso método que vai ser executado sempre que a gente mandar executar esse programa. Então, essa estrutura, public class, Olá Mundo, o nome do nosso programa, public static e void main, essa parte da linha 2, você nunca vai ter que mexer no nome dela por enquanto. Em toda a nossa disciplina de lógica de programação, essa linha 2 será sempre constante. É obrigatório ter public static e void main para que seu programa em Java possa executar. Se não existir public static e void main, seu programa Java não irá executar. Okay? Essa parte strings é um tipo de dados, nós vamos ver posteriormente o nome desse tipo. Tá? E na linha 3 nós temos um comando. No caso da linguagem Java, a gente costuma falar os comandos são chamados de métodos, estão associados a objetos, que não vem ao caso a gente entender por agora, não precisa se preocupar com isso. Mas nós temos aqui o system out print, que é um comando de saída. Ok? System, que é do sistema, out, que é de saída, e print, que é imprimir. Está vendo no inglês? Quem sabe inglês, a gente consegue entender bem o que está sendo dito nos comandos. Sistema, saída, imprima. E entre parênteses, nós temos, entre parênteses e entre aspas duplas, o que a gente quer que seja impresso. Nesse caso, o texto Olá Mundo. Se a gente comparar um pouquinho, lembra com Portugal? Nós teremos aqui embaixo um Portugal equivalente ao nosso programa em Java aqui em cima. Olha aqui, algoritmo, mesma coisa que o public class, ou seja, tem o nome do programa, que eu tenho o nome do programa. Início, que é o nosso public static void main, ou seja, para dar o início do programa eu tenho que ter essa declaração, este método main. Tá? O system out print equivale ao escreva, ou seja, um comando de saída, e entre parênteses e entre aspas duplas, o texto que a gente quer que saia. Tá? Então, nós vimos aqui que o abre chaves ele equivale ao início de programa, e essa outra chave é o fim de programa. Como o início aqui, nós temos também o public static void main, ele também tem uma chave, e essa chave ela abre, inicia-se o nosso programa e ele fecha a chave. Então, toda vez que você abre uma chave, você abriu um bloco onde irá alguns comandos. E todo bloco tem que ser aberto e fechado. Então, a gente abre esse bloco com chaves e fecha esse bloco com chaves. Okay? Então, este é o nosso programa Olá Mundo. Tá? Para a gente poder executar um programa em Java, nós precisamos de algumas ferramentas.
Tá? Se você assistiu a nossa videoaula anterior, o ambiente de desenvolvimento, nossa IDE, nós iremos utilizar o JGRASP. Okay? Então, o JGRASP é um ambiente de desenvolvimento onde a gente vai escrever os nossos programas. Então, nós teremos no JGRASP do lado direito, a parte principal, onde a gente escreve o programa. Então, aqui a gente tem lá o programa Olá Mundo dentro do JGRASP. Com o JGRASP já digitado o programa e salvo o arquivo, uma parte importante de destacar é que quando você escreve um programa em Java e coloca o nome da classe, ou seja, public class Olá Mundo, obrigatoriamente este arquivo deve ser salvo com o nome olamundo.java, certo? Isso identifica e fala para a ferramenta que dentro do olamundo.java existe um programa chamado Olá Mundo, e o Java valida isso, ok? Por trás dessa ferramenta do JGRASP existe um chamado JDK, Java Development Kit, que é uma ferramenta que é o compilador, o interpretador dos programas escritos em Java. Eu possibilitei para vocês não terem que se preocupar com essa instalação. Na videoaula anterior, que fala sobre ambiente de desenvolvimento, vocês vão poder relembrar como é que faz para fazer a instalação do JGRASP. Okay? Bom, já que nós temos aqui o nosso programa de JGRASP, como é que a gente faz para executar este programa? Tá? Nós temos o primeiro passo, que é esse sinalzinho de mais, que é um botãozinho que a gente tem na barra de ferramenta, que é a compilação. Nós vamos compilar o nosso programa, o Olamundo, em uma linguagem que a máquina virtual Java possa interpretar. Okay? E a compilação executando com sucesso, nós receberemos aqui embaixo, no Compile Messages, a mensagem que o Java C Olamundo Java foi executado e se ele foi executado com sucesso. Se for executado com sucesso, nós teremos a operação Operation Complete. Okay? Bom, compilado, nós geramos o nosso programa em linguagem de máquina para a máquina virtual Java. Feito isso, nós podemos agora executar o nosso programa. Para executar o nosso programa, do lado do mais do compilar, existe um bonequinho vermelho correndo, de Run, que é quando geralmente a gente fala, quando a gente quer executar um programa, a gente fala de Run a Program, execute o programa. Okay? Então, clicando nesse sinalzinho do executar o programa, que é lá, Find and Run Main Method, or Applet. Esse applet é do Java também, existem uns programas que são applets. Não vem ao caso para a gente agora. O importante é, ele vai procurar e executar o método main. Nós falamos antes, todo programa, esse aqui é o nosso início do Portugal. Eu preciso dele para que o programa execute. Okay? Então, se você clicar no executar, nós iremos ter aqui embaixo, nos painéis de Compile Messages, de JGRASP Messages, o Run.io. Run.io vai mostrar o resultado da execução do seu programa. Nesse caso, nós tínhamos apenas um comando, systemout.print, que roda o Olá Mundo. E o programa executará e nós teremos o resultado aqui embaixo. Okay? Eu vou alternar agora para o JGRASP para que a gente possa ver esse programa executando na própria ferramenta, sem ser só PowerPoint. Né? Vamos dar um Alt Tab aqui e vamos abrir o JGRASP. Temos aqui o JGRASP, eu deixei aberto os programas que a gente iria trabalhar. Então, tem aqui o comando de saída, não é esse. Nós vamos trabalhar com o Olá Mundo. Okay? Então, a gente tem aqui o Olá Mundo, Public Class Olá Mundo, o nome do programa. Nós vemos aqui embaixo o nome do programa, olamundo.java. Lembra-se que falei agora? Todo programa, Public Class, nome do programa, o arquivo tem que ter o mesmo nome do programa, olamundo.java. Okay? Bom, vou clicar aqui no Compile, ele vai compilar o nosso programa. Nós vemos aqui a mensagem do comando de compilação e em seguida Operation Complete. Quer dizer que o nosso programa compilou com sucesso. Então vamos executar, ver se realmente vai acontecer o que a gente esperava. Vou clicar lá no bonequinho de executar e nós veremos se vai funcionar conforme nós tínhamos pensado para esse projeto, para esse programa. Cliquei em Run, ele vai começar a execução e nós temos aqui ó, o JGRASP exec Java Olamundo para poder executar o programa Olamundo e nós temos aqui o resultado. Bom, vocês acabaram de fazer o famoso Hello World. Toda linguagem de programação, quando a gente vai aprender ela, o primeiro programa que a gente escreve é um Hello World, um Olá Mundo. Então, nós temos o nosso Olá Mundo. E aqui, se você gosta de brincar, se você já assistiu a nossa videoaula anterior sobre o ambiente de desenvolvimento, é bom que você comece a brincar com os programas. Por exemplo, nós podemos tirar esse Olá Mundo aqui e colocar Olá, fulano. Ok? Fulano. E agora testar o nosso programa novamente. Posso compilar o programa, ver se vai dar tudo correto. Ok? Operation Complete, compilou com sucesso, e agora nós podemos executar o programa para ver o resultado. Então, nós executamos o programa, olha lá, olá, fulano. Okay? Então,
que a gente escreve entre as aspas duplas dentro do println será impresso. Esse println, o ln vem de line new. Você viu que quando nós tivemos a saída aqui, foi olá mundo, e tem um espaço em branco entre o operation complete. Esse espaço em branco está indicando que foi impresso uma linha em branco ali. Essa linha em branco é o resultado do println. Ele vai imprimir o conteúdo que está entre aspas e, em seguida, fazer a quebra de linha, jogar para a linha anterior. Retornemos à nossa apresentação. Bom, vamos lá. Vamos continuar, nos nossos exemplos, colocando agora comandos de saída. Nós já vimos um no anterior, porque não dá para fazer um olá mundo sem um comando de saída, que é o systemoutprint ou println. Okay? Então, nós veremos aqui o systemoutprint. Lembra que eu expliquei lá no slide anterior? O println faz uma quebra de linha. O print ele não faz a quebra de linha, ele apenas imprime a linha sem quebrar a linha. Ou seja, ele imprime olá, dá um espaço e não joga o cursor para a próxima linha. Então, se vier algum outro comando de impressão, depois de um print, ele vai continuar imprimindo na mesma linha. Então, aqui nós fizemos dois comandos da linha 3, olá, e na linha 4, println, olá mundo, e isso vai gerar o mesmo resultado do programa anterior. Olá mundo, tudo na mesma linha. Okay? Vamos testar também esse programa lá no nosso ambiente de desenvolvimento. Eu tenho ele aberto aqui também, o comando de saída 1. Nós temos lá systemoutprint, olá, ponto e vírgula, systemoutprintln, olá mundo. Vou limpar aqui a tela só para a gente poder ter isso aqui mais bonitinho. Eu vou ficar limpinho para a gente começar do zero. Então, vou clicar em compilar, para checar se ele compilou lá, javac comando saída 1.java, que é o nome do nosso programa lá, public class comando saída, e o nosso método principal, olá mundo. Já que compilou, vamos mandar executar e vamos ver se sai bonitinho. Olha lá, olá mundo. Vamos brincar mais um pouquinho, vamos editar esse programa. Vou colocar aqui então, seja, ok? E vou colocar no de baixo aqui, melhor, vou colocar mais um comando. Vamos tentar copiar essa linha aqui, vamos colar ela, ok? Seja, eu vou colocar aqui, vou ter duas linhas, seja bem, e aqui eu vou colocar nessa linha, vindo, para a gente poder ver, bem-vindo. Vou tirar esse espaço só para a gente poder ver o que vai acontecer aqui agora. Bem-vindo. Vamos salvar o programa que eu editei agora, tem que salvar o programa. Vamos compilar e executar. Detalhe, segredo, gente. O compilar e executar, se você não tiver compilado e mandar executar, ele sempre vai compilar e depois executar. Então, eu vou mandar executar, que ele vai compilar e em seguida executar. Veja que interessante a saída que nós tivemos aqui agora. Ó. Seja bem-vindo. Mas ficou emendado. Espera aí, professor. Mas você deu 3 comandos e por que o bem-vindo ficou emendado? Bom, nós usamos o comando print de saída. Quando a gente dá print e o texto na frente, ele vai apenas imprimir isso. Então, aqui não tem um espaço no final. É por isso que no seja anterior aqui, ó, tinha um espaço ao fim. Esse espaço era para que as palavras não ficassem emendadas. Se nós testarmos novamente aqui agora, mandar executar o nosso programa, ele vai salvar, compilar e executar, tá, gente? Porque não tem como compilar o programa se ele não estiver salvo. Então, é automático. Quando você clica em compilar, ele já vai salvar o programa automaticamente. Então, cliquei aqui, ele salvou, compilou e executou o nosso programa. Olha aqui, seja bem-vindo. Ok? Então, nós vimos a diferença do print e o println. O print imprime a linha que está entre aspas, mas não quebra para a próxima linha. E o println já quebra para a próxima linha. Vamos continuar. Bom, nós temos aqui agora um outro mecanismo de impressão que permite a gente quebrar a linha sem ter que usar 2 comandos. Okay? Nós vamos usar aqui o systemoutprintln no nosso programa comando saída 2. Okay? Aqui eu usei, a gente está vendo olá, contrabarra n, mundo. Esse contrabarra é chamado caractere de escape, porque ele tem um sentido especial dentro do texto. Okay? Dentro da string. Texto, string, linguagem de programação, tem o mesmo sentido. Então, dentro de uma string, quando você encontra contrabarra n, ela tem um sentido especial. Esse sentido especial é fazer a quebra de linha. Okay? Então, quando a gente executa este programa, o resultado é olá mundo separado em 2 linhas, porque o contrabarra n gerou essa quebra de linha. Vamos lá no nosso ambiente de desenvolvimento, dar uma olhadinha nesse programa lá também, execução. Nosso programa comando saída 2 Java,
ok? Eu estou abrindo ele aqui, mas você também vai ver que tem vários programas que nós vamos usar aqui do lado. Se você clicar 2 vezes sobre o programa, igual o comando saia 2, ele vai abrir para você também, ok? Bom, nós temos lá olá, ~n, mundo. Se eu mandar executar, nós veremos lá o olá mundo quebrado. Para a gente testar mais uma vez, eu vou colocar aqui depois do N, vou colocar outro ~n, só para a gente poder ver que agora serão impressas 3 linhas, ok? Então lá, compilar e executar. Então, compilou, executou, e nós temos lá agora, olá, mundo. Por que ocorreu essa quebra de linha? Por causa do ~n aqui, ok? Vou tirar esse ~n para ficar certinho de novo aqui. E vamos compilar e executar e ver se voltou ao normal. Ok, voltou ao normal. Joia? Então, esse é o uso do caractere de escape, ~n, que quebra a linha. Bom, nós temos vários caracteres de escape, tá? ~n, que foi o que nós vimos agora, quebra de linha. Eu tenho o ~t, que é uma tabulação. É como se você tivesse pressionado a tecla Tab do seu teclado. Vai deslocar essa quantidade de espaço, que é uma tabulação. Ela é mais fácil de organizar alguns espaços que a gente quer trabalhar com ele. ~r, que é o retorno de carro, que ele posiciona o cursor na tela, na linha, no início da linha, sem quebrar a linha. Só que esse ~r, no caso da linguagem de programação Java, ele sempre, na verdade, quebra a linha para a próxima, assim como ~n. Em algumas outras linguagens de programação, ele apenas retorna o cursor para o início da linha. Bom, nós estamos vendo os caracteres de escape e nós vimos que o ele tem um sentido especial. Quando você quer que seja impresso uma =, no seu texto, aí você vai usar o caractere escape _, ou seja, _, escape e _, ou seja, eu quero que você imprima o caractere de _. O mesmo é válido para o caso das aspas duplas, ou aspas simples. Se você quer que ele apareça no texto, não seja interpretado de forma especial, porque nós vimos que as strings são separadas por aspas duplas, ou nossos textos são abrindo e fechado com aspas duplas. E quando eu quero imprimir as aspas, eu uso o caractere de escape _aspas. Ok? O printf, que é uma impressão de texto com formatação, nós temos caracteres que são usados para identificar as variáveis ou a substituição que deve ser feita. Então, esse porcentagem aqui dentro tem um sentido, ele tem um conteúdo, uma regra especial. Porcentagem S quer dizer que neste espaço eu vou substituir por uma string, o S de string. Okay? O porcentagem N, ele equivale ao caractere de escape ~n. Okay? Quando ele vê porcentagem N, ele sabe que é para inserir uma quebra de linha. Então, aqui novamente, porcentagem S e porcentagem N, quebra de linha. Aqui funciona o seguinte, esse porcentagem S, ele vai procurar, depois da vírgula, o primeiro lugar que apareceu uma variável. E essa variável, esse texto, tem que ser um texto, porque nós colocamos que é porcentagem S. Então, vai pegar esse olá mundo e vai substituir no lugar do porcentagem S. O porcentagem N é a quebra de linha, vai quebrar a linha, e outro porcentagem S vai procurar o segundo parâmetro do comando para poder substituir por esse porcentagem S. Tá? Então, esse printf vai ter o resultado mesmo do comando anterior, olá mundo. Okay? Vamos lá no nosso ambiente de desenvolvimento fazer um teste com esse programinha lá também. No nosso caso, o comandos de saída Java 3. Tá aqui, nós temos lá porcentagem S, porcentagem N, porcentagem S, porcentagem N. Dá uma limpada nessa tela aqui para a gente poder compilar de novo. Vou limpar esse, vou limpar esse aqui também, só para ficar mais clean, ficar só o que a gente está rodando agora. Vou mandar executar, ele vai fazer a compilação e execução. Olha aqui, olá, mundo. Então, veja bem, esse aqui é o texto que vai ser substituído no primeiro porcentagem cifrão. Se eu quiser dar um espaço aqui, colocar alguma coisa, eu posso dar um espaço, porque isso aqui é texto. Vou colocar aqui, olá, teste, espaço. E vamos compilar e ver como é que fica o resultado disso. Vai lá, nós temos olá, teste e depois quebra de linha. Então, olha aqui, porcentagem S, ele pegou o olá, que era o primeiro parâmetro, e jogou no porcentagem S. Ele pegou o segundo porcentagem S e procurou pelo segundo parâmetro. Ok? Jóia, vamos voltar esse type para o modelo exemplo, que esse aqui é o nosso exemplo principal. Compilou. Ok, está funcionando certinho. Vamos lá. Bom, então este é o printf. Nós iremos retornar a ele em outras aulas, porque ele tem bastante formatações e aqui foi só uma introdução para vocês. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aula que nós fizemos o nosso primeiro programa.
É bem legal este momento, que vocês estão passando pela experiência de construir o primeiro programa de vocês, o segundo, e já começam a ver o computador fazendo o que você manda. Você está ensinando a ele, está aplicando agora a lógica que você aprendeu inicialmente, desenvolveu inicialmente nas primeiras aulas, e agora consegue organizar os passos para poder fazer algumas ações. Okay? Aqui nós temos a bibliografia utilizada, vocês podem estar dando uma olhada, e por hoje nós terminamos. Espero que vocês tenham gostado, foi bastante legal passar essa experiência do primeiro programa, e eu aguardo vocês na próxima videoaula. Até mais, um abraço!